Doutora, vamos falar de um assunto muito polêmico agora, dentro mesmo deste tema, que tem que ver com a autodeterminação reprodutiva. Sim. Existe essa autodeterminação reprodutiva. Quer dizer, as mulheres têm ah, o direito de decidir se irão nascer ou irão dar à luz a uma criança ou não. Infelizmente, eu digo que sim e não. Sim, não. Sim e não. Sim e não, porque a semelhança daquilo que são, que é a insuficiência de conhecimentos, por exemplo, ou daquilo que é a falta de cultura jurídica, Sim. também temos a falta de educação reprodutiva ainda. Então, muita criança nasce sem mesmo que a própria mãe tenha ou pratique o exercício, exercite essa autodeterminação. Sim. Por exemplo, por causa de muitas gravidezes indesejadas, muitas gravidezes precoces e, consequentemente, indesejadas. Então, neste sentido, por conta do uso do livre-arbítrio, não é? Crianças vão nascendo e sem necessitar exatamente se colocar em causa esta questão da autodeterminação. Entretanto, existem outras situações, como é o caso de alguma influência social como é que eu digo? Naquilo que é a autodeterminação reprodutiva da mulher. Porque se não vejamos, existem muitos casos de casais que depois de casados, eles simplesmente decidem que não vão ter filhos ainda. Que querem, Sim. ou que não vão ter filho tão cedo, ou que não terão o mesmo filho. Mas, infelizmente, a mulher, e principalmente porque normalmente o alvo é sempre a mulher é vítima de muitos ataques. Alguns, As cunhadas, as sim, tias. principalmente alguns vindos mesmo da própria família, Sim, principalmente no sim. seio familiar. Não muito da família dela, mas principalmente da família do marido. A nossa sociedade acha que deve influenciar na vida reprodutiva, se assim posso dizer, dos casais. Então, por conta disto, muita mulher se sente pressionada ao não exercício como tal da sua autodeterminação reprodutiva. Acaba, Parece que ter filho é é obrigação. obrigação, Todo exatamente. mundo deve ter filhos. Acaba tendo filhos porque a sociedade assim quer e não porque ela, como mulher ou o marido, tenham tido uma concertação relativamente a isto, Aí já estaríamos numa violação ao direito à autodeterminação da própria da pessoa. própria pessoa, sim. Sim, Estaremos a obrigar os outros a terem filhos. sim. Ok. Então, e além da família, também tem aqueles casos que o próprio marido obriga. Às vezes já tem dois filhos, mas o marido pede. Como é que isso funciona? Como é que a doutora vê essa questão, né? O marido quer filho, aí vamos já passar aos poucos aos limites da autodeterminação reprodutiva. Sim. O marido quer filho, mas a mulher não quer. Como é que fica? A mulher tem a autodeterminação de dizer: eu não quero ter filhos. Tem esse direito. Bem, tudo passa por uma concertação. Sim, só que nessa concertação, doutora, a mulher sempre acaba por ceder. Sabemos que a maior parte das mulheres não gostam de conflitos, principalmente com os seus parceiros. Às Sim. vezes preferem abdicar dos seus direitos Existe para violação. evitarem, para evitarem um conflito. Existe violação nesse sentido. Existe violação. E há homens que querem filhos atrás de filhos, filhos mais filhos, até a senhora ficar completamente Cansado. desgastada. Então, como é que a doutora avalia essa situação? Bem, eu acho que não é. Avalio como de negativo essa situação, porque a mulher tem direitos na relação, tanto a mulher quanto o homem, todos são portadores de direito. E a ser assim, ambos devem exercê-lo na mesma proporção. Não existe superioridade no relacionamento. O que existe são concertações, porque tem que estar a dizer que os relacionamentos consistem em uma vivência que traduz uma unidade na diversidade, porque nós somos seres diferentes e temos ideias diferentes, mas é necessário que o casal conserte, encontre uma posição que não prejudique nenhum dos lados. Porque imaginemos que há mulheres, por exemplo, cujos partos não são normais, não são os por Sim, via sim. normal, Uhum. são partos cesárea.
Imagina que tem 2 filhos, mas o homem diz que quer ter mais. E se sabe que os partos via cesárea são de alto risco. Sim. Então, obrigar a mulher a engravidar numa altura em que ela considera que, por exemplo, tal ato possa arriscar a sua saúde e se não mesmo a sua vida, é complicado. Mas é por isso que se diz que a mulher tem que conhecer os seus próprios direitos para poder exercê-los. Porque se não souber que negar faz parte, é um direito, por exemplo, porque dentro das liberdades individuais a pessoa tem a liberdade de querer ou não querer. Sim. E é como acontece nos casamentos. Se um casamento for, ainda que se realize, e depois se descobre que, afinal de contas, houve um vício de vontade, alguém foi obrigado a se casar, o casamento é nulo. Sim. Então, o mesmo acontece também na questão da reprodução. Tudo que é feito contra a vontade não produz os efeitos tão desejados assim. Aí vamos cair já na questão da violação dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio, sim. Que é uma questão possível. É possível. É discutível, né? Mas é Mesmo- complicado, é complicado. mesmo Quer dizer, que você discutem. casou, mas mesmo assim ainda tens que pedir e tens de ser Sim, tem que ser aceito. aceito. Se não for aceito, Tem estás que a ser violar aceito, a senão tua parceira. é violação. Crime Violação. de violação. O crime mais sui generis que existe. Mas acho que esse crime é importante existir. Sim, Porque existem também casamentos abusivos, né? Pessoas que sofrem abuso dentro do casamento. Mas este não é o assunto de hoje. Estamos a falar da autodeterminação da mulher. Doutora, a autodeterminação reprodutiva tem limites, né? Porque, veja, a pessoa já está grávida, não pode decidir por si só a interrupção da gravidez. não pode. A autodeterminação reprodutiva tem limites. Tem Tem limites. limites legais, tem limites bíblicos até, Sim. e sociais, se assim posso dizer, né? Porque, não obstante a pessoa ter a autodeterminação, ter o direito de decidir se engravida ou não, já não tem Mas o não direito, não sei que salvo naquelas situações em que a lei especificamente preveja, não é? Sim, É por tal, exemplo, tal exceção. E Nunca como vi tal, uma gravidez concebida em situação de violação, né? sim, Ou a vida da mãe da mãe estar está em risco. Exatamente. Existem algumas exceções. São essas algumas exceções. Sim, mas não se pode interromper a Porque a gravidez interrupção da à torta e à gravidez, direita, né? além de ser crime, é pecado. É pecado. Quer Então, dizer, existem pecados que também são crimes. também são crimes, Mas exatamente. existem Senão mesmo, pecados que não são crimes. pronto, sim.